Fala pessoal, tá um calorzinho aqui, vocês nem imaginam hoje. Tem jeito não, verão aqui é mesmo complicado. Então vamos conversar um pouquinho, pessoal, um pouquinho mesmo, sobre uma situação bem louca. Olha pra você ver que lugar bonito. Uma situação bem louca que vem acontecendo aqui, sobre a quantidade absurda de imigrantes de países que não falam línguas, não falam a língua portuguesa, né? Que falam, por exemplo, um idioma bem difícil de se entender, que se torna difícil a vida da pessoa aqui e a vida das pessoas que estão aqui, por exemplo, atendê-las. E nesse aspecto, para quem conhece um pouco do que está acontecendo na política portuguesa, sabe que o André Ventura tem razão. O André Ventura diz o seguinte: olha, o país precisa dos imigrantes, mas a gente precisa de imigrantes que falam, por exemplo, claro, imigrantes de boa fé e imigrantes que falam o português, ou seja, que são línguas irmãs. Não faz o menor sentido a gente ter dentro do país da gente um tanto de imigrantes que têm uma cultura diferente, que têm uma religião diferente e que tecnicamente não entendem o nosso idioma. Vai trazer um certo problema. E agora convenhamos que a política de portas abertas do governo anterior fez com que muitos imigrantes de países que não são tecnicamente irmãos, digamos assim, de língua, né, viessem para Portugal. E pessoal, isso vem causando um estresse muito grande, por exemplo, no sistema público. E eu particularmente não tinha presenciado nada do tipo como eu presenciei hoje. Eu acabei de sair do posto de saúde e tinha lá umas pessoas indianos, né? Tinha uma mulher grávida indiana, o marido e um filho pequeno. Isso é muito interessante colocar essa situação que eu presenciei agora, por isso eu quis fazer esse vídeo. Porque pensa bem, eles não falam a língua portuguesa, eles entendem pouquíssimo de português. E para deixar a situação mais complicada ainda, a mulher, a mãe no caso, né, ela falava um pouco de inglês, só que a pessoa que estava atendendo no posto entendia pouco também de inglês, então juntou uma bagunça danada. Uma mistura de indiano com português, com inglês, ninguém entendia o que um estava falando. As pessoas lá na fila ficavam estressadas porque nunca terminava o atendimento da senhora grávida, que era indiana no caso, porque a moça que estava trabalhando no atendimento não conseguia entender o que estava acontecendo. E desse jeito ficaram uns 30 minutos ali tentando resolver a situação. A senhora ficava o tempo todo batendo a mão em cima do papel, tentando mostrar o que ela queria. E mesmo com a boa fé e a boa vontade da portuguesa tentando explicar o que estava acontecendo, que ela não estava entendendo e se esforçando, ela não conseguia de maneira alguma entender os diabos do que a mulher precisava, sabe? E é uma situação tão constrangedora, porque você tem, nessa situação, pessoas que estão realmente tentando resolver um problema, talvez seja um problema sério, mas que não tem vazão, porque não há condições, porque não há diálogo. E quando você vê o que o partido, a ideia do André Ventura prega, faz todo sentido. Uma política de portas abertas em um país como Portugal é um suicídio da nação. Literalmente, você tem ali estresse no trabalho, você tem estresse em relação a convivência, porque uma pessoa não vai conseguir conviver com a outra, porque não vai entender o que ela está falando, e é uma loucura. Então tem que ter todo um processo de adaptação que geralmente poucas pessoas passam por esse processo com facilidade. E olha que loucura, por exemplo, a senhora estava usando o celular e o tradutor do celular para tentar conversar, só que ela não conseguia se expressar direito nem para o tradutor. E quando, por exemplo, obrigado, senhor. Quando ela se expressava, né, para o telefone, o que ela queria falar, o telefone traduzia aquilo, mas não ao pé da letra. Aí ficava ainda mais confuso para a moça perceber o que ela queria. Chegou a um ponto que teve que sair uma médica lá do escritório dela, lá onde ela estava atendendo. Ela veio cá no balcão para tentar entender o que estava acontecendo ali. E aí a médica entendia melhor o inglês e com muita dificuldade mesmo, ela conseguiu entender o que a paciente estava precisando. E na verdade a paciente que estava tentando ser atendida estava com um documento que não era o dela, nem era o papel dela de verdade. O nome dela era um,
o documento era outro. Pô, é uma bagunça danada, ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. Por fim, a médica conseguiu resolver a situação, porque ela falava um pouquinho melhor inglês, ela conseguiu entender o que a moça indiana queria. A moça indiana já estava nervosa porque ela queria falar e não conseguia, ninguém fazia com que ela podia resolver o problema dela. No fim, eles resolveram a situação, ela foi para outro lugar resolver o que ela tinha que resolver. E fica o resumo da história. É bem complicado você estar em um país que você não fala a língua, você está literalmente perdido lá dentro, tentando viver numa situação complicada. A maioria dessas pessoas que vêm para cá em grande quantidade, eles moram em quarto, todo mundo junto, é uma bagunça danada. Eu já vi situações como essas, e não só indianos, também brasileiros, também cabo-verdianos, também angolanos em geral. Então, galera, o que eu tenho a dizer é que o fato que foi apresentado lá atrás, a política de portas abertas do país, para o país, que foi feita no governo anterior, foi uma bagunça. A gente pode olhar isso pelo sistema que está hoje, aluguéis absurdamente altos, os preços das coisas estão cada vez mais absurdos. Ou seja, isso aqui, Portugal hoje em dia, cara, sendo bem sincero com vocês, para quem está aqui dentro olhando as coisas com certo receio, como é o meu caso, isso aqui parece ser uma bomba relógio prestes a explodir, sabe? Explodir geral, porque pensa bem, só no sistema de legalização, para pegar a documentação, tem porrada de situações paradas, que não tem vazão, que está tudo travado dentro do sistema. O sistema colapsou. Ou seja, a ideia que dá para quem tá vendo as coisas aqui, principalmente, olha os aluguéis, cara, olha as escolas entupidas de pessoas de outras nacionalidades e por aí vai. É um sistema que tá prestes a explodir. E vai explodir, se explodir, né? Caso aconteça, a gente espera que não, explode tudo na mão do governo que está atualmente. Então, assim, se a gente parar para pensar, o André Ventura, mesmo sendo bem mais radical do que o governo que está, do que o governo que estava principalmente, ele tinha lá uma certa razão no que ele estava falando. O Portugal precisa dos brasileiros, precisa dos angolanos, precisa dos cabo-verdianos, precisa dos moçambicanos, porque o país, infelizmente, não tem uma mão de obra nativa muito boa, principalmente nas áreas que os imigrantes fazem, sabe? Porém, essa política de portas abertas para todos, qualquer nacionalidade, é só você vir que você vai ser bem recebido. Isso é uma coisa que não combina com o tamanho do país. Portugal é pequeno demais para essa política, nem com a quantidade de emprego, nem com a língua, nem com a cultura religiosa e nem com nada. Então, quando se pensa nesse lado, o André Ventura sempre teve razão. Isso aqui parece uma bomba que está prestes a explodir. É uma confusão danada. Pessoal, esse é o vídeo de hoje, esse bate-papo, na verdade, foi um vídeo com um bate-papo. Eu pretendo trazer mais conversas como essa com vocês, sobre situações que eu vejo aqui. Vou tentar fazer esse canal ficar mais ativo. Deixe seu like, sua curtida. E olha só que sol, olha esse céu. Você tá doido? Aquele abraço, fiquem com Deus. E façam perguntas aí, vamos conversar. É nóis, fui!